Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Três Rios. Boa tarde, pessoal da técnica. Estamos aqui neste sábado lindo e abençoado por Deus, com gratidão pela companhia de vocês, queridos ouvintes, e do Boy, por nos oportunizar esse espaço para o programa Uma Razão para Viver, realização da Sociedade Espírita Joana de Ângelo. Aqui quem vos fala é Ivone Rezende. E hoje irei fazer o programa a convite da instituição e estou muito feliz com a divulgação da doutrina espírita. E hoje nós separamos um estudo que está lá no capítulo 28 do livro Evangelho segundo Espiritismo, que o item 2 e o item 3. O item 2 é a oração dominical e o item 3, a prece. Esses itens, né, como eu já disse, está lá no capítulo 28, que tem como título a coletânea de preces espíritas. E aí nós começamos com a oração dominical. Será que esse nome, oração dominical, será que dominical tem a ver com o dia da semana, domingo? Não. A palavra dominical, em latim, é dominius, que significa Senhor. Portanto, a oração dominical é a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou outras orações, inclusive o capítulo 17 do Evangelho de João é todo sobre preces que Jesus nos ensinou. Mas a prece do Pai Nosso é o mais perfeito modelo de síntese, pois ela resume todos os elementos da prece. Pois sabemos, né, meus irmãos e queridos ouvintes, que a prece tem os seguintes propósitos: louvar, agradecer e pedir. Louvar a Deus pela nossa vida, agradecer a Deus pela nossa vida e pedir a Deus que nos oriente, que nos encaminhe para podermos a cada dia sermos melhores pessoas, melhores espíritos, melhores espíritos, para que possamos assim chegar à nossa evolução, para aprendermos sempre e para poder e pedir a Deus para que nos ampare e nos ajude a passar por todas as nossas provas e às vezes algumas expiações que a vida terrena nos traz. A prece do Pai Nosso, porque a oração dominical, meus queridos ouvintes, nada mais é do que a prece do Pai Nosso. E essa prece do Pai Nosso é o mais perfeito modelo de concisão, pois ela resume todos os deveres do homem para com Deus, do homem para consigo mesmo e do homem para com o seu próximo. Portanto, a prece do Pai Nosso, ou oração dominical, é a oração universal, rezada, rezada por todas as religiões cristãs. Então, quando nós vamos em alguma festividade, alguma formatura, sempre existe um culto ecumênico e a oração do Pai Nosso, ela é rezada por todos aqueles seguidores de Cristo, por todas as religiões cristãs do planeta, né, do planeta Terra. Então, por isso que ela é intitulada a oração universal. Todas as orações, todas as religiões que seguem Cristo, reza-se o Pai Nosso. Essa oração do Pai Nosso, ela está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, nos versículos de 9 a 3. O evangelista nos conta que, estando todos reunidos, né, em torno do Mestre, os discípulos o pediu para que ele os ensinasse a orar.
Nesse contexto, né, Jesus ensina a oração do Pai Nosso. Essa oração se deu quando Jesus estava no Sermão do Monte. Então, ela foi nessa passagem, né, que Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. Mas antes de ensinar a prece do Pai Nosso, antes de que Jesus falasse a prece, ele nos passou algumas instruções de como devemos orar qualquer prece, não necessariamente a prece do Pai Nosso. Então, ele nos passa algumas instruções como deve ser feita uma boa prece. E ele nos diz: quando quiserdes orar, entra para dentro do seu quarto, fecha as portas e ora em silêncio. Jesus não está falando de um local, pois sabemos que naquela época, né, na época de Jesus, as casas, exceto algumas de algumas pessoas, de algumas famílias mais abastadas, elas não tinham quartos. Eram tendas, né? E que eram fechadas por cortinas. Então elas não tinham quarto e nem muito menos portas. Então ele está nos ensinando para entrarmos para dentro de nós mesmos, para dentro da nossa consciência. E não simplesmente orarmos de forma automática, né? Porque muitas vezes nós começamos principalmente à noite, quando nós estamos quase adormecendo, né? Cansado do dia de trabalho. E aí a gente começa a orar e nós começamos assim, né? Pai nosso que está no céu, São de Guará. Amém. Essa prece teve algum sentido? Essa prece entrou para dentro de nós? Nós realmente falamos todas as palavras e sentimos? Não. Nós só fizemos um Ctrl+C e Ctrl+V, né? Cola e copia. E nós não oramos com o nosso coração. Nós não entramos para dentro da nossa consciência e fomos sentindo toda a energia que essa prece nos proporciona. E ele também nos diz que nós não devemos orar de forma cabalística. O que é essa forma cabalística? Vamos rezar 10 Pai Nossos, vamos rezar 5 Ave Marias, 3 vezes o Salmo 23. Não, Jesus nos ensinou a rezar com amor, colocando sentimento em cada palavra. Pode ser uma prece pequena, pode ser uma prece longa, mas que ela seja de amor, que a gente coloque toda a energia que nós temos nessa prece, que, e ser assim, com muito significado. E aqui, nós não estamos aqui, né? Não é uma receita de bolo, essa foi a instrução que Jesus nos ensinou. Mas nós devemos também lembrarmos que nós não devemos julgar os nossos irmãos que por algum motivo vão nas praças e rezam um pouco mais alto. Nós Porque cada um está num grau de evolução. E se para ele isso faz sentido, por que não fazer? De repente, aquela prece que ele está fazendo ali em um local público, falando mais alto, às vezes até incomodando o outro, mas aquela é aquela forma que ele tem para orar. E ele está colocando ali toda a sua energia, está colocando todo o seu amor, colocando todo o sentimento para fazer aquela prece. Então aquela prece vai ser ouvida.
Aquela prece vai chegar onde tem que chegar. E muitas vezes, né, aquele que está ali quietinho, em silêncio, e nós achamos que está fazendo uma prece linda, maravilhosa, e às vezes só está ali, de corpo presente, né? E a mente está um turbilhão. Não está sentindo nenhuma palavra que está sendo proferida. Porque a prece, ela vai muito além de palavras. A prece não é uma repetição de palavras. Quantas vezes, eu não sei vocês, queridos ouvintes, mas quantas vezes, passando por alguma prova, a prece mais linda que eu fiz foi chorar. E muitas vezes, quando nós queremos fazer uma prece a um amigo, a um irmão que está passando por alguma prova, por alguma expiação, a única prece que podemos fazer para ele é dar um abraço, é dar um sorriso. Então, tem várias maneiras de nós fazermos uma prece. Não só por palavras, mas principalmente por ações, por boas ações. Então, esse é o sentido da prece, esse é o verdadeiro sentido da prece, meus irmãos. Agora, nós vamos rezar, né? E vamos tentar explicar cada frase da oração do Pai Nosso, a qual Jesus nos ensinou. E Jesus começa assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Jesus diz Pai, ele não diz Deus, ele diz Pai. O que é ser pai? É aquele que provê, é aquele que cuida. E ele diz mais: Pai nosso. Ele não diz Pai meu, ou Pai do João, ou Pai da Maria. Ele diz Pai nosso, de todos nós. Pois todos nós somos filhos do mesmo Pai. Todos nós somos irmãos. Inclusive ele, Jesus, se coloca como nosso irmão, nos dando o sentimento de fraternidade. Então, por isso que diz, Pai nosso, Pai de todos, aquele que provê, aquele que cuida. Como eu vou rezar o Pai Nosso, nessa primeira frase dizendo Pai Nosso, se eu acho que Deus é só Pai meu? Então devemos pensar muito quando formos orar, fazer essa oração e realmente sentir Pai Nosso. E ele continua: Que estais no céu. Será que céu é um lugar fixo? O que é esse céu a qual Jesus se refere? É qualquer lugar? Meus ouvintes, queridos ouvintes, céu é todos os lugares ou qualquer lugar, porque céu não é um lugar específico, céu é um estado de espírito. Quer queiramos ou não, acreditando ou não na existência de Deus, Ele estará em todos os lugares, pois Ele faz parte de nós e nós dele. Ele é o Criador e nós somos as suas criaturas. Prosseguimos com a oração. Santificado seja o seu nome. Agora vamos voltar mais uma vez ao latim. A palavra santo. O que significa a palavra santo?
Sanctus vem do latim, que significa digno, virtuoso, indivisível, único. Por isso falamos: santificado seja o seu nome, e não santificado é o seu nome. Porque ele é santo e devemos santificá-lo. E como nós fazemos para santificar, para santificar, para santificá-lo? É através de nossas condutas, através de nossa postura. Então, para santificar o nome de Deus, temos que honrá-lo através de nossa conduta e através de nossa postura. Venha a nós o seu reino. Onde está o reino de Deus? Será que está no plano espiritual ou será que está aqui no plano material? Será que existe um local específico? O reino de Deus está dentro de cada um de nós, na nossa consciência. Quando Jesus fala, né, das parábolas do reino, ele nos ensina o reino dos céus. Ele nos ensina em 3 parábolas, em 4 parábolas, e aqui eu vou dar exemplo de 3, que ele nos diz assim: o reino de Deus, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, onde o agricultor planta a semente. E aonde que a semente vai? Para dentro da terra. Na outra parábola, ele diz: o reino dos céus é semelhante ao negociante que busca pérolas. Onde estão as pérolas? Dentro da ostra. Então, mais uma vez, Jesus diz: o reino de Deus está dentro. O reino de Deus, então, está dentro de cada um de nós, dentro da nossa consciência. E lá no livro dos Espíritos, né, quando os Espíritos, quando Kardec pergunta aos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus? E os Espíritos responderam: na consciência. Então, o reino de Deus é dentro de cada um de nós. Seguimos com a nossa oração. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O que é fazer a vontade do Pai? É obedecer às suas leis, submetendo aos propósitos divinos, sem reclamar. Nessa frase, Jesus nos ensina que as leis divinas, as leis de Deus, elas são aplicadas aqui no plano material e também no plano espiritual. Nós temos que parar de acreditar, né, que quando nós morremos ou desencarnamos, que nós vamos virar anjinhos, que nós vamos virar santos. Não, nós só vamos deixar aqui a nossa parte material e o nosso espírito vai, né, para o plano espiritual com as mesmas mazelas, com os mesmos costumes, com as mesmas imperfeições, com as mesmas virtudes a qual nós tínhamos aqui. Então, por isso é que nós devemos cuidar bem do que nós fazemos aqui, porque tudo que nós fazemos aqui reflete em todas as nossas existências. Então, se hoje nós fazemos algo de errado, por não conhecermos ou às vezes até conhecemos, mas continuamos fazendo errado, isso em outras existências
vai ter consequências. É a lei de causa e efeito, de ação e reação. Então, nós devemos sempre pensar nisso, nós não, devemos, tudo que nós fazemos numa existência vai ser refletido em outra. Então, cuidemos do nosso ser, vamos fazer a nossa autorreflexão do que nós estamos fazendo, fazendo com a nossa existência. Não vamos desperdiçá-la. E outra coisa, né? Nós falamos assim: seja feita a sua vontade. Qual que é a vontade de Deus? A vontade de Deus sempre prevalece. A vontade de Deus é que não soframos, mas que nos libertemos de nossas amarras. A vontade do Pai é que sejamos felizes. A vontade de Deus é que nos libertemos, nos libertamos de nossas mazelas. É essa a vontade de Deus, a vontade do Pai. Por isso que Ele nos deu, que Ele nos dá, né, a reencarnação. Por Ele ser justo, nós desencarnamos, nós morremos e Ele nos dá uma nova oportunidade para virmos novamente, para corrigirmos o que nós fizemos de errado em outras existências. Então, a vontade de Deus, se essa não fosse a vontade de Deus, o porquê que nós voltaríamos? Então, devemos sempre pensar nisso e analisarmos sempre o que é a vontade de Deus. Às vezes, a nossa vontade não coincide com a vontade de Deus, porque Deus, né, o nosso Criador, Ele sabe do que nós precisamos. Ele sabe do que nós necessitamos. E nós não. Nós ainda estamos presos no nosso egoísmo, nós ainda estamos voltados ainda pela nossa ambição, nós estamos muito presos ainda no material, nós queremos muito o supérfluo, porque o necessário Deus nos dá, o supérfluo não. Porque o supérfluo, nós não precisamos do supérfluo para a nossa evolução. Podemos até ter esse supérfluo, mas uma vez que saibamos conduzi-lo, saibamos empregar esse supérfluo. E você que ligou o seu rádio nesse instante, estamos aqui com o programa Uma Razão para Viver, realização da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Para você ouvinte que não sabe onde fica a nossa instituição ou queira conhecer, vá nos fazer uma visita. A Sociedade Espírita Joana de Ângeles fica situada na Travessa Paulino Alves Tavares, número 6, no bairro da Vila Isabel, ao lado do Residencial Vila Nova 1. Nossas reuniões públicas são segundas, quartas e quintas-feiras, às 19h30. Ficaremos felizes com sua visita. Nossa instituição possui evangelização aos domingos, às 9h30. Fazemos diversos trabalhos assistenciais, como entregas de enxoval para bebê, a gestantes carentes, cesta básica às famílias cadastradas e evangelizadas, bolsa de Natal. E você poderá adotar uma criança para essa bolsa, para a bolsa e para os passeios. Poderá ajudar com itens dos almoços que servimos todos os domingos, quase 100 refeições. Poderá doar roupas em bom estado ao nosso bazar. Enfim, há muitos meios para colaborar
caso deseje. Se é só entrar em contato conosco pelo telefone DDD 24 988 43 7822. E continuaremos então com o estudo da nossa prece dominical. E agora nós vamos passar para a segunda parte, como nós estamos estudando a oração do Pai Nosso, que é a prece dominical. E nós vamos começar agora a segunda parte, que é o Pão Nosso. Agora nós vamos passar para a parte mais terrena da oração dominical, que é a oração do Pai Nosso. Nós já vimos a primeira parte, né? Primeira parte, o Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, assim na terra como no céu. E agora nós vamos adentrar nessa parte mais terrena da oração, que Jesus vem nos ensinar o pão nosso. E lá na primeira frase, né, e nessa continuando a oração, Jesus nos fala o seguinte: pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Olha que interessante. Jesus diz o pão nosso. Ele não diz o pão meu, o pão do Antônio, o pão do Joaquim, o pão da Maria. Ele diz o pão nosso. Se nós não sabemos compartilhar o pão, se nós achamos que o pão é só meu, que só eu que mereço, nós estaremos sendo egoístas. Por isso que ele nos diz o pão nosso, nos ensinando que devemos compartilhar, nos ensinando a caridade. Que não ficamos, e nós não devemos ficar pensando que esse pão que Jesus referiu é só o pão material. O pão dessa caridade, essa caridade material, a qual nós chamamos às vezes de esmola. Não, Jesus referiu o pão para nós darmos o pão nosso, para distribuirmos a nossa atenção, o nosso cuidado para com o outro, para termos empatia, para podermos ensinar o outro. Então, esse pão que Jesus referiu aqui não é só o pão material, é o pão do amor, o pão da caridade, o pão da fraternidade, que nos adianta ter a sabedoria, termos ensinamentos, nós sabermos só para nós. E nós não conseguimos passar para o outro. Então, esse pão que Jesus referiu não é só o pão material, é o pão da partilha de todos os ensinamentos, dos cuidados. Quantas vezes, né, nós não marcamos de encontrar com um amigo, com um familiar, e às vezes atordoados pelas coisas do dia a dia, só querendo mesmo o pão material, e nós deixamos de dar atenção a um filho, a uma mãe, a um amigo, a uma pessoa desconhecida que vem até nós. Aquela pessoa necessita apenas de atenção. Às vezes é 2 minutos que nós gastamos com aquela pessoa e ela vai se sentir acolhida. Então devemos sempre pensar nesse pão que podemos distribuir. E não é só o pão meu, é o pão de todos. E ele nos diz ainda, né? O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Ele não diz aqui na oração o pão de amanhã, o pão daqui a um mês, o pão de ontem. Ele diz o pão nosso de cada dia. Dai-nos hoje.
ele ainda reforça essa frase: dai-nos hoje, nos mostrando a importância do presente, de viver o agora. Ele nos convida a dar valor ao momento presente, né? E quantas vezes nós ficamos pensando, o que que eu vou fazer amanhã, o que que eu vou comer amanhã, o que que... E nós ficamos nessa ansiedade sem saber o porquê e deixamos de viver o hoje. Nós deixamos de estar presente com quem nos amamos, na ânsia de querer mais, de querer adivinhar o futuro, de querer saber o que que vai acontecer amanhã. E a gente diz, né? Amanhã Deus pertence. Mas será que nós estamos vivenciando isso realmente? Ou será que nós estamos atropelando tudo? Nós devemos lembrar que as nossas ações de hoje é que determinará o nosso amanhã. Então, tudo que nós fazemos hoje, o resultado é amanhã. Então, se eu vivo o meu hoje, o meu presente hoje, dedicando cada minuto a fazer o bem, a fazer o que é certo, com certeza o meu amanhã será muito melhor. Agora, se eu ficar na maledicência, na fofoca, na preguiça, na ignorância, eu vou colher os frutos que eu estou vivendo o hoje. Então, nós devemos sempre pensar no momento presente, viver o momento presente, sentir o momento presente em cada ação que nós formos praticar. Jesus nos convida a isso. Por isso ele diz: pão nosso de cada dia nos dai hoje. E às vezes, né, muitas pessoas, às vezes reza o Pai Nosso e ainda diz assim, né? Pai nosso, pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Ele vai nos dar o sempre, o para sempre, a partir do momento que nós conseguimos viver o hoje realmente. Vamos analisar aqui. Nós estamos lá na escolinha de evangelização, nós vamos fazer um bolo para o final do ano, para as nossas crianças. Vai adiantar? Falta um mês para isso acontecer. Vai adiantar nós fazermos o bolo hoje? Quando chegar no dia de comermos o bolo já não vai estar mais prestando, né? Nada contra e é de fundamental importância nós planejarmos algo que queremos fazer lá na frente. Mas não devemos ficar apegado a isso. Então vamos ajuntando, né? Vamos ver quem pode dar a farinha, quem pode dar o açúcar, quem vai fazer, quantas pessoas virão. São 100 pessoas e não conseguimos arrecadar tudo, vamos diminuir o tamanho do bolo. E não vamos ficar sofrendo por isso. E não vamos fazer o bolo com antecedência, porque de nada vai adiantar. Por isso que nós devemos viver o hoje, procurar fazer o bem hoje. E ele prossegue: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Nós pedimos perdão a Deus, né? Mas será que nós perdoamos os nossos irmãos? E às vezes, muitas vezes, nós pensamos que perdoar é esquecer, né? Mas perdoar não é esquecer. Esquecimento
é falta de memória. Então você precisa ir ao médico, porque ninguém esquece. Nem o mal que o outro lhe fez e nem o bem que o outro lhe fez. O que acontece é que quando alguém nos faz mal e nós conseguimos fazer daquilo que não nos machuque, aí realmente nós perdoamos. Porque a partir do momento, né, que nós lembramos daquele fato, daquela coisa, do que aconteceu e sentimos mágoa, sentimos dor, é porque ainda não conseguimos perdoar. É porque realmente ainda nos falta o perdão. E outra coisa que nós devemos praticar é o auto-perdão. Porque às vezes nós ficamos, né, agarrados ali, porque nós somos falhos. Nós ainda somos muito imperfeitos. Tanto é que nós estamos na Terra, no planeta Terra, no planeta de provas e expiações. Então nós ficamos ali, né, cometemos um erro e nós ficamos ali agarrados, presos naquilo e não soltamos. Nos lembrar, erramos, vamos nos perdoar para que os outros o qual nós fizemos mal também nos perdoe. Às vezes a outra pessoa nem lembra do que nós fizemos e nós estamos ali remoendo, ajuntando mágoa. Nós não deixamos ir, nós não deixamos fluir. E com isso, nós vamos ficando tristes, nós vamos ficando melancólicos, porque toda vez nós ficamos repetindo as mesmas coisas. Será que ele me perdoou? Às vezes ele nem lembra. Então vamos nos perdoar, praticar o auto-perdão. E Jesus prossegue no seu ensinamento. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nessa frase, nós estamos suplicando, né, a Jesus, a Deus, pedindo a Deus e aos bons espíritos que nos dê forças para passar pelas nossas atribulações, para passarmos por nossos desafios, que todos nós temos desafios, todos nós temos tribulações, todos nós temos tentações, né? Nós atraímos, né? Nós sabemos que nós plasmamos, que nós atraímos tudo que nós pensamos. E nós ainda pensamos na maledicência. Então, quando nós atraímos, quando nós pensamos, quando nós plasmamos essa tentação, vamos dizer assim, ela acaba acontecendo. Porque é tão forte o nosso pensamento e aqueles irmãos um pouco menos esclarecidos vêm até a nós a partir desses pensamentos, porque nós atraímos tudo o que pensamos. Então, quando nós pedimos para não deixarmos cair em tentação, nós estamos pedindo a Deus, implorando para que Deus afaste isso de perto de nós. E quando ele diz assim, aqui não vamos lembrar de algo aqui muito corriqueiro em nossas vidas. Você sabe que você não pode comer doce. Vamos dar um exemplo assim. Você sabe que você não pode comer doce. Mas aí você vai no mercado,
um calor insuportável, né? 3 rios faz muito calor, então tá ali com muito calor e você não pode comer doce. Mas aí você olha para aquele pote de sorvete bonito, o que que você faz? Você compra e você leva para dentro da sua casa. E você coloca dentro da sua geladeira. Aí você tá lá, um sábado, um domingo, quente, você lembra do pote de sorvete. Mas você sabe que você não pode comer doce. Alguém obrigou você a levar aquele pote de sorvete para dentro da sua casa? Não. Você levou por livre e espontânea vontade. Então o que você vai fazer? Você vai lá e vai saborear aquele sorvete. Mas você não pode comer doce. Então o que aconteceu? Você deixou cair em tentação. Agora, se aquela tentação, né? Se aquele doce, se aquele sorvete não estivesse na sua geladeira, você de repente ia ficar com preguiça de ir na padaria, de ir no mercado. Aí seria preguiça boa. E você não iria comer o sorvete, não iria tomar o sorvete. Mas você procurou. Então, quando nós sabemos que nós não devemos ir a determinados locais, que aquele local não vai ser bom para você, quando nós, por invigilância, sentamos, né, ou irmos, ou vamos para uma roda onde tem pessoas com maledicência, falando mal dos outros, e você acaba falando junto, e você acaba cometendo essas distrações te pegam, você acaba caindo na tentação. Porque é uma coisa que Jesus nos ensinou, né, também, vigiai e orai. E esse vigiai não é vigiar a vida dos outros não, tá? É vigiar a nossa própria vida. Então, quando nós pedimos para não deixar cair em tentação, nós não devemos procurá-la. Nós devemos evitá-la. E Jesus prossegue: livrai-nos do mal. Interessante aqui, né? O que é o mal? O mal é a ausência do bem. Então, nós vamos, né, pela nossa própria vontade, procurar esse mal. E às vezes, né, como nós gostamos muito de terceirizar tudo, nós falamos, né, não, é o obsessor. Não, foi meu vizinho que fez eu ir, foi minha mãe, foi meu pai, foi meu irmão. E nós não assumimos a nossa própria culpa, né? De ir procurar a tentação. Então nós devemos ter isso em mente. Vamos evitar alguns locais, alguns movimentos que nos faça sentir mal, para nós não cometermos o mal. E agora nós chegamos finalmente no assim seja. É a parte mais importante da oração. É a hora que nós colocamos a nossa assinatura. Não tem, né? Acontece muito em site de banco, né? Que vem assim, eu concordo e aceito e li, e você coloca lá assim, aceito. Então, assim seja, é o mesmo que isso. Você leu, você orou, você pediu, você agradeceu na oração, né? Na oração do Pai Nosso, e ali
você está dizendo: eu concordo com tudo que eu li, com tudo que eu orei, eu concordo com tudo. E vou fazer. A sua assinatura, é o seu comprometimento quando você diz, quando você reza a oração do Pai Nosso. Então, é o assim seja ou o amém, né? Alguns falam amém, outros falam assim seja, o significado é o mesmo. Então, esse assim seja ou o amém é a nossa assinatura. Estou ciente de tudo que eu li, de tudo que eu rezei de tudo que eu orei nessa oração. Esse é a oração, é o significado do assim seja. Só para encerrar, eu vou deixar aqui uma reflexão. Ela está na primeira estrofe da letra da canção de Gilberto Gil. O título da música, né, dessa letra, dessa música, é Se Eu Quiser Falar com Deus. E ela começa assim: se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz. Tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz. Tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias, a alma e o corpo nus. Essa belíssima canção, né? Eu não cantei porque, em respeito a todos vocês, o que ela nos diz? Nós devemos deixar os nossos desejos. Quando nós oramos, nós devemos deixar todos os nossos desejos, todos os nossos receios, deixar para trás, né? Tudo. E só ficar ali, concentrados. Temos que ficar a sós. Esse ficar a sós quer dizer que nós não devemos, podemos estar com várias pessoas, mas ali concentrado em nós mesmos, no nosso íntimo. Tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz. Porque oração, como já dissemos lá atrás, às vezes um sorriso, um abraço. Oração, a prece, não é repetição de palavras. A prece é o sentimento, é a energia. Tenho que ter as mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Ora, não devemos pensar em nada quando nós estivermos orando, temos que apenas concentrar naquela oração. Se é um pedido, peçamos com fé. Se é um agradecimento, agradecemos com um coração cheio de amor por algo que nos foi concedido. Então, é a mensagem do dia de hoje. Que nós possamos realmente orarmos com o coração, não só repetir palavras. Eu agradeço a todos vocês e até breve para mais um programa, Uma Razão para Viver. E assim, meus queridos ouvintes, eu, Ivone Rezende, dou por encerrada mais essa transmissão, desejando a todos uma boa noite e que a paz de Jesus esteja em vossos corações.